Bom dia, queridos irmãos e amigos que estão conectados conosco nesta hora. Seja tudo para a glória de Deus. Jesus falou: deixem vir a mim os pequeninos. E foi assim que ele me chamou e eu o aceitei ainda criança para ser o Salvador e Senhor da minha vida. Agradeço muito a Deus a vinda dos missionários americanos para os sertões de Santa Catarina, chegando até Lages, onde implantaram a igreja na cidade que eu morava, a igreja presbiteriana. Meu pai era cristão, frequentava a igreja, mas em casa orávamos na hora das refeições, mas não havia culto doméstico, nem muito estudo da palavra de Deus. O que eu aprendi nessa época foi tudo na escola dominical. Hoje em dia, com 89 anos, confesso que não esperava passar de novo por uma guerra mundial, essa causada por um vírus invisível, e com toda certeza por entidades do mundo espiritual. Eu falei de novo porque eu era pré-adolescente no período da Segunda Grande Guerra Mundial. E eu me lembro da agonia do meu pai, ouvindo o rádio, as badaladas dos navios afundados pelos torpedos alemães. Muita gente morrendo. Inclusive morreu um parente da minha sogra no grupo brasileiro que foi para a Itália. A morte me cercou desde muito cedo. Com 5 meses e meio faleceu a minha mãe. Meu pai era gerente de uma empresa alemã em Lages, da filial, porque a sede era em Florianópolis, na capital. E nesse período a empresa começou também a ter dificuldades, como hoje em dia, muitas empresas, porque eles importavam tudo da Alemanha e os negócios começaram a piorar. Em janeiro de 1943, como todo ano fazia, meu pai precisou ir a Florianópolis para levar o seu relatório anual. O fordeco dele tinha sido confiscado pelo exército, então ele pegou carona num caminhão. A estrada tinha muitas curvas e, num certo descuido lá do motorista, houve um acidente muito sério e meu pai ficou gravemente ferido. Ele foi hospitalizado em Florianópolis e no dia seguinte o próprio coronel emprestou o carro para meu cunhado levar a minha boadrasta, que agora meu pai tinha casado de novo e eu tinha uma nova mãe, que por sinal foi excelente para mim a vida toda. Fomos lá e eu vi meu pai engessado, da cabeça aos pés, mas não pude ficar lá. Precisei voltar com o meu cunhado. Aconteceu assim o meu primeiro fique em casa. Fiquei em casa com a empregada, que não era cristã, que falava muita bobagem e controlava a minha vida. Eu saía para o essencial, para ir para a escola, ir para a igreja. Tinha uma amiga que vinha em casa conversar comigo, trazia livros para a gente estudar um pouco sobre a área sexual, que não era muito conversado em casa. E ali eu ficava, mas sempre muito triste, chorando muito, com muita saudade. Mas Jesus era o meu companheiro. E eu gostava de cantar o hino que ficou o meu predileto, quando o hino que dizia: quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor
e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Eu também lia muito a palavra de Deus. À noite, como eu não tinha luz de cabeceira, eu me deitava com a Bíblia e uma lanterna embaixo do travesseiro. Muito frio, eu não queria levantar para apagar a luz, a mão ficava congelada, mas a palavra de Deus aquecia o meu coração. Em fevereiro, completei 12 anos, comemorei sozinha, continuava triste. Em abril passou a Páscoa, mas logo depois da Páscoa veio a notícia de que meu pai tinha tido alta. Ele voltou, magrinho, de muletas, conseguindo dar uns poucos passos. E no mês de maio, alguns dias ele passou bem, depois não se sentia muito bem. E no dia 12 ele partiu. Exatamente um ano depois, na mesma data, essa minha amiga que vinha conversar comigo faleceu num acidente, aliás, afogada num piquenique da escola. Hoje eu choro com os que estão perdendo parentes, amigos, sem poderem nem sequer se despedir. Coisa muito triste. Mais tarde eu passei por uma outra grande prova quando eu tinha 19 anos. Aí eu comecei a me sentir muito mal, e fui piorando tanto até chegar num pré-coma, quando fui levada para o hospital. Veio o diagnóstico de diabetes juvenil, que hoje é chamado de diabetes DM1, que é diferente do diabetes de pessoas de mais idade, porque exige a injeção de insulina. Eu passei, mudou todo o rumo da minha vida. Eu passei a viver com mais disciplina e dependendo cada vez mais da palavra de Deus, que eu amava, que eu vivia e que eu estudava bastante. Nessa época, 3 anos depois, Deus me mandou um marido, homem cristão, homem de oração, e que com muita paciência acompanhou os desequilíbrios da insulina, da glicemia, que sempre é instável, ora alta, ora baixa, mas ele sempre carinhoso. E também sempre me apoiou nos estudos bíblicos que eu gostava de fazer em casa, em grupos. Aliás, esses grupos que deram origem à CCBN aqui de São Paulo e lá em Vargem Grande, na companhia da Isabel Caruso Ferreira, a CCBN daquela cidade. Quando fiquei diabética, o médico falou: você não vai poder ter filhos, não é aconselhável. Naquela época não havia muitos recursos. Mas Deus me proporcionou uma família de ter até bisnetos. Cada um do seu jeito, todos com Jesus no coração. E com o diabetes, naquela época, eu achei que tinha só uma meia dúzia, porque eram os poucos que eu conhecia com o diabetes do tipo DM1. Mas depois, com a chegada
do Facebook, da internet, a comunicação se abriu e eu fiquei sabendo que há milhões de diabéticos. Só no Brasil são 12 milhões e mais de 1 milhão de diabéticos DM1. E foi aí que Deus, na minha avançada idade, me abriu um novo campo para evangelizar e levar a palavra de Deus, que eu tenho procurado fazer com os colegas que me procuram. Quando eu fiquei diabética, que eu passei por aquele período tão difícil, Deus colocou para mim uma palavra preciosa no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz assim: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Na versão moderna, a palavra temor é covardia, medo. E hoje em dia, quem não está passando por medo? Medo de se contaminar, medo de não aguentar esse ficar em casa. Como diz o Max Lucado, faça do seu medo um visitante e não um residente. Mas Deus falou também que era para termos o espírito de fortaleza, ou seja, o espírito de poder. Como Paulo colocou lá em Efésios, que o poder que nós crentes temos é o mesmo que Deus exerceu em Jesus, ressuscitando-o dos mortos e o levando até os céus à direita do Pai. Esse poder que está em nós. E também ele falou que deveríamos ter o espírito de amor, o amor de Deus, que sempre é necessário, é o amor que salva a humanidade, o amor que deve estar em nós também com relação ao nosso próximo. E o outro espírito que ele recomenda é o espírito de moderação, de equilíbrio, que precisamos ter agora, para não perder a fé, para não perder a esperança, para não nos desesperarmos e nem ficarmos julgando e querendo colocar culpados pela grande epidemia que está acontecendo, essa pandemia que está acontecendo. E que Deus, então, nos fortaleça e nos faça saber que Ele está no controle. E o seu propósito é para o nosso bem, ou seja, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo.